Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E assim, com a maior variedade de frescos, produtos de qualidade das marcas Continente e refeições prontas a levar, sempre aos melhores preços, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente. E está no ar o Aprender a Comer, edição extra com a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana, bem-vinda. Olá João. É aqui a minha estreia e vamos falar de um tema que me diz muito. A nossa ouvinte Cláudia enviou uma pergunta para o teu e-mail, marianachaves@observador.pt, e pergunta: é vantajoso comer doces de vez em quando? E Mariana, há alguma vantagem para a nossa saúde? Isto é importante. É um tema que está assim na ordem do dia, não é? É um tema que nos é muito querido, eu acho, não é? Porque é uma questão de prazer. Portanto, não, para a nossa saúde, não há qualquer benefício nutricional em comer açúcar adicionado ou comer doces. A verdade crua e dura, é que o açúcar adicionado não faz bem, portanto, não é, apesar de ser um nutriente, o açúcar, não é? Mas não é como a proteína, não é como a fibra, vitaminas, minerais, portanto, nós não precisamos dele, nem para viver melhor, nem para viver, na verdade. Tão Portanto, triste. é verdade, mas isto não quer dizer que nunca se possa comer um doce, não é? O que quer dizer é que eles devem estar no sítio certo. Portanto, não são alimentos para nutrir, são alimentos que nos dão prazer e têm aqui um enquadramento. Ok, então isso dá-nos alguma esperança. Quer dizer que de vez em quando pode caber aqui numa alimentação mais saudável? Eu acho que este é o verdadeiro segredo. É mesmo o saber enquadrar. Desde que seja de vez em quando, não é? E que o problema normalmente é que é muitas vezes. O de vez em quando torna-se todos os dias. E isto depende um bocadinho da personalidade alimentar de cada um, mas a bolacha no café, o quadrado de chocolate depois do jantar, o iogurte que afinal não olharam e é açucarado ao lanche, um refrigerante. Portanto, quando damos por nós, o açúcar já está em todo o lado e isto não é o dito doce que eu acho que a Cláudia queria perguntar, não é? Sim. Portanto, está espalhado. Aliás, nós já falámos aqui no Aprender a Comer, pelo menos em variedíssimos episódios, mas há assim dois que eu acho que quem está muito atento a este tema pode gostar. Um deles chama-se Como Fazer um Detox de Açúcar. E o outro Eu já fiz. Já fizeste? Fiz, e no verão, em agosto, porque eu sou viciado em Coca-Cola e senti aquela necessidade de fazer este detox e correu bem. Correu bem? Sim, Pois sim. é isso mesmo. É porque eu acho Consegui sobreviver. Claro, não, e o efeito depois dá-te imenso poder. Sim, que é, consegues tens muito mais controle Muito das mais. tuas emoções, no sentido daquela fome emocional. Sem dúvida, e consegues perceber que afinal consegues fazer isso e depois consegues introduzir de forma pontual. Aliás, nós temos outro programa que se chama para aprender a ler rótulos, onde está o açúcar, porque é um bocadinho isto, não é? Que no teu caso foi o refrigerante, mas pode ser a bolacha, o iogurte. Então há um programa que se chama Sem Açúcares Adicionados, quer dizer sem açúcar, para as pessoas poderem ouvir e perceber como olhar para isto, porque a recomendação prática é clara, que é quanto menos açúcar adicionado, melhor. Agora temos que ver onde é que ele anda, não é? E a referência da OMS é apontar para no máximo 25 gramas de açúcar por dia, que isto são 6 colherzinhas de chá de café, mas hoje em dia já não é para as colheres de chá que nós olhamos, Pois. não é? Temos que olhar para a tabela nutricional. Aliás, há uma revisão publicada pelo BMJ, que é o antigo British Medical Journal, agora já não se diz assim, é só as siglas, em 2023, que diz mesmo isto, que é temos mesmo que ficar abaixo dos 25. E uma lata de refrigerante pode ter logo 32 ou 40 gramas de açúcar, por exemplo, mais ou menos este intervalo. Um grande problema. Na prática, 25 gramas são quanto? Então, atingem-se muito depressa, isto é o que é importante dizer. Então vamos falar aqui em coisas típicas portuguesas. Portanto, doces de Toca a pastelaria. anotar agora. Doces de pastelaria. Se não comessem açúcar nenhum durante o dia, um pastel de nata tem 18 gramas mais ou menos de açúcar. Óbvio que isto vai ter variações, está bem? Pois. Mas é só para terem uma ordem de grandeza, porque aqueles que gostam mais do 1000 folhas já andam entre 20 e 30. O que é importante perceber é que um bolo de pastelaria claramente chega a estes 25. Já um chocolate, por exemplo, um chocolate de leite, habituem-se, por favor, a olhar para a tabela onde diz 100 gramas, para 100 gramas do produto, daquele caso, chocolate de leite, qual é a quantidade de açúcar adicionado? Diz lá, hidratos de carbono, dos quais açúcares, e facilmente entramos em 40, ok? E, portanto, 100 gramas muitas vezes é metade da tableta ou menos. E quantas pessoas não comem a tableta toda, não é? verdade. Comem mais de 40 gramas. Não há aquele quadradinho só para E matar esse aquele quadradinho desejo. só, imagina, há muitos quadradinhos que são 1,5 pacote de açúcar, não é? Meu Que Deus. são 7 e 8 gramas, portanto, e estamos a falar este limite de 25. Sumo de fruta, por exemplo, muitas vezes quando vamos ver tem 10 gramas de açúcar em 100. Em 100. Mas se eu vou beber 250,
mililitros, então eu vou comer dos 25 gramas de açúcar. Vou comer, na verdade, beber. Não é? E vou-te dar aqui só mais um exemplo. Por exemplo, iogurte, que eu acho que é um tema onde as pessoas acabam por comer açúcar adicionado sem se aperceberem. Que é, vão ver em 100 gramas, por exemplo, há um muito conhecido, iogurte líquido de morango, que em 100 gramas vai ter um valor que depois quando tu tens que multiplicar por 160, que é o que tu bebes do pacote todo, já chegas a 21 gramas de açúcar. Só com um iogurte. Ainda não comeste bolacha, nem chocolate, nem pastel de nata que a Cláudia nos falava, se calhar. Contas importantes a fazer. Mariana, então o maior perigo, aliás, nem é a sobremesa ocasional, aquele desejo que às vezes sentimos sempre a cada refeição, não é? Exatamente, não é esse, porque realmente se pensarem em ter uma alimentação saudável, como dizias, não é? De base saudável e de vez em quando comemos alguma coisa com um bocadinho de açúcar, isso faz-nos estar dentro destes limites. E porquê que é importante estes limites? Porque quem consome açúcar regularmente está a acumular mais gordura no corpo, muitas vezes é gordura visceral, na barriga, no fígado. Está a aumentar os seus triglicéridos, está a aumentar o seu colesterol dito mau, muitas vezes está, obviamente, a pôr a nossa insulina a funcionar pior, para além de aumentar a inflamação geral do corpo. Tem riscos de variedíssimas doenças, até aumenta o risco de alguns tipos de cancro, de gota, de variedíssimas doenças. Diabetes tipo 2, obviamente. Claro. Nós temos um relatório da American Heart Association, em 2026, quem quiser ir ver, muito importante, a explicar a importância de limitar alimentos e bebidas com açúcares adicionados dentro de um padrão alimentar saudável para proteger a saúde cardiovascular, que é um tema da ordem do dia. E nesse relatório encontras lá, por exemplo, que uma bebida açucarada por dia pode aumentar o risco de doença cardíaca e de mortalidade e, portanto, quem consome mais de 25% das suas calorias diárias quase que aumenta o risco em 3 vezes de doença cardiovascular. Comparando com aqueles que consomem apenas 10%, ou seja, fixar os valores nos 10 gramas no seu dia e não mais. Portanto, não estamos a demonizar a sobremesa, atenção, ela pode ter aqui o seu papel, mas atenção, é o açúcar total do dia. Eu acho que esse é muito mais importante. E estamos a falar aqui de doenças que têm o seu impacto também na nossa vida, não é? Exato. Ainda assim, há esperança. Para quem faz desporto, a regra é a mesma, Mariana? Olha, para atletas, a regra não é a mesma. Pronto. Agora, atletas de alta competição, por exemplo? Atletas mesmo, porque durante o exercício vão-te ajudar a manter ali energia, a não ter quebras de açúcar no sangue, a poupar o glicogênio muscular, mas isso é atletas. E eu acho que as pessoas depois confundem-se, que nós quando queremos praticar bastante exercício, 3, 4, 5 vezes por semana, nós não somos atletas. Podemos achar que somos invencíveis, mas não. Portanto, para o comum dos mortais, que não são atletas, que é um grupo populacional completamente diferente, tem recomendações diferentes, para esses, obviamente que haverá aqui um enquadramento diferente, mas para nós não, é limitar os 25 gramas por dia. E aqui importa também perceber, porque este episódio é muito útil no sentido em que estamos a falar de algo que é comum a todos temos este desejo, mas há alguma forma assim mais inteligente para comer um doce? João, eu diria que sim. Okay. Eu diria que sim, porque eu gosto sempre de pensar nisso. Já fiquei mais entusiasmado. Claro, eu também gosto de doces, não é? Eu acho que Quem não gosta? Quem não gosta? É de duvidar dessas pessoas. Eu acho que faz parte da vida, não é? Agora, saber enquadrá-los, eu como disse, eu acho que tem que haver equilíbrio e bom senso. E o açúcar adicionado, para mim, é o que me preocupa mais ao longo do dia. Mas vamos pensar, eu gosto sempre de pôr regras simples. Portanto, vamos pensar aqui em 3 regras simples. A primeira é: não vou comer doces com muita fome. Isto é um clássico. Estou cheio de fome, apetece-me coisas que me dão um prazer enorme. Não. Parar. Vamos buscar fruta, vamos buscar frutos secos, tostas, vamos já almoçar, vamos já jantar. Ou algo que me aconteceu esta semana é não ir ao supermercado depois de ir ao ginásio. Porque há vontade de tudo. Exato. Tudo o que é possível imaginar. Mas é engraçado, João, estás a ver que há 2 tipos de pessoas. Há a pessoa que fica cheia de fome a seguir ao exercício e há a pessoa que não tem fome nenhuma a seguir ao exercício, sabes? Que não são tantos, mas são. Eu como vejo isso na prática clínica, mas tens toda a razão que é, não se vai ao supermercado com fome. Sim. E depois, deve-se comer o doce sempre depois da refeição, ou seja, sempre depois de alguma coisa que vai limitar a absorção do açúcar. Fibra, uma salada, ou a sopa, ou até, imagina, já comeste ali um snack, uns frutos secos, sim senhora, a seguir poderá fazer sentido nessa altura. A terceira, não comer um doce em piloto automático. Vejo muitas pessoas a dizer que comem a ver televisão. E, portanto, descontrolam-se, não tiram o prazer todo que poderiam tirar, que é uma pena, não é? Já que é uma coisa que não faz bem à saúde, e descontrola-se completamente na quantidade. Portanto,
é para comer doces, que vale a mesma pena, não é? Sim, vamos manter essa filosofia. Estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. Mariana, qual é a resposta final para a Cláudia? Olha, a resposta final é compatível com uma alimentação saudável, mas dê preferência a outros tipos de alimentos primeiro, não é? Fruta fresca, frutos secos, iogurte, e leia bem os rótulos para que possa depois fazer a sua sobremesa de vez em quando. Episódio muito importante em que falamos de doces, se fazem ou não bem à saúde. A Mariana Chaves dá aqui dicas bastante importantes. Mariana, do que é que vamos falar no próximo episódio? Olha, vamos falar sobre salmão, que eu acho que é um peixe que também muitas pessoas adoram. Muito bom. Mariana, muito obrigado. Tu regressas na próxima terça-feira. Um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada, João. Bom fim de semana. Este programa tem o apoio do Continente. E porque aprender a comer também é aprender a simplificar. Descubra as refeições congeladas Continente Equilíbrio. Assim, com refeições completas e práticas, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente.